Olá, nesse encontro vou apresentar a didática que utilizo para o ensino de xadrez, que eu chamo de descomplicado. Serão alguns temas que são direcionados, na verdade, para professor de educação física, aqueles que querem ensinar xadrez nas suas aulas. Então eu vou estar apresentando como seria a melhor maneira de abordar determinado tema, ou então como eu faço isso há muitos anos. Eu queria deixar claro que eu não possuo nenhum título de mestre e nem tampouco de grande mestre como jogador de xadrez. Eu sou apenas um professor que atua no ensino de jogo para criança a partir de 6 anos de idade. Venho fazendo isso há mais de 40 anos, formando milhares de pessoas, onde alguns seguiram adiante e outros apenas aprenderam a jogar, que é o nosso intuito dessa aula ou desse encontro. Qual é o método utilizado? Geralmente tem essa pergunta. Eu prefiro dizer didática, por entender como um processo do ensino e aprendizagem, e nesse sentido a didática enfatiza a relação professor e aluno, tendo como uma preocupação que vai além do ensino do jogo, né? Uma ligação ou um elo entre o professor e o aluno e o desenvolvimento como um todo. Refiro-me à didática como parte pedagógica do processo da formação do ser humano. E o jogo de xadrez? Apesar de que muitos compreendem o xadrez como uma batalha medieval de 2 exércitos, prefiro ensiná-lo como um jogo. No entanto, não posso esquecer a grande riqueza existente no contexto da sua origem e de toda a sua transformação. E que é salutar mencionar e disseminar cada surgimento. Eu acho isso muito importante. O professor de educação física que quer ensinar um esporte ou apresentar um esporte para um grupo de alunos, se ele saltar a intenção, se ele saltar a condição histórica daquele esporte, eu acredito que ele esteja perdendo uma boa parte de construção do jogo ou do esporte em si. Quando eu vou contar a história do xadrez, eu começo então desde o seu princípio, seu início, que nós achamos ou deduzimos que é da Ásia, a sua origem a partir do jogo chaturanga, da sua passagem pelo Oriente Médio, o surgimento de outras peças, contar a história do surgimento dos cavalos, a história dos peões, identificar cada um, sabendo que cada um tem uma determinada serventia, do surgimento da rainha, ou seria dama, ou o contrário, das proibições religiosas e do poder da igreja sobre o jogo, da força das torres, das mudanças dos movimentos, das cores de peças e também até o formato das peças no xadrez de agora. A história do xadrez antigo e também do atual, do moderno. Enfim, são tantas histórias que não dá para simplesmente ignorar essa riqueza quando está ensinando o xadrez. O xadrez, eu tenho uma visão ele como um jogo. E Tezuko Kishimoto cita que definir o jogo não é tarefa fácil. Quando a gente pronuncia a palavra jogo, cada um pode entendê-la de modo diferente, pois podemos estar falando de jogos políticos, jogos das reputações dos adultos, dos animais e até o jogo da amarelinha, do jogo da bolinha de gude. No jogo de faz de conta, há uma forte presença da situação imaginária. Já no jogo de xadrez, só as regras padronizadas permitem a movimentação das peças. A utilização do jogo e a sua importância na educação já foram estudadas por importantes pesquisadores, como Bourdieu, João Batista Freire, Piaget, Vygotsky, o próprio Kishimoto e também o Huizinga, que é mais importante, cita que o jogo em si não se pode explicar, pois ele possui um caráter estético de divertimento, que resiste a toda análise e interpretação lógica. O importante do jogo está no próprio jogo e não como rivais.
em algo além dele, que ele represente. Quando se vai ensinar um jogo de xadrez, entende-se que há dois adversários, mas que na verdade, no contexto do jogo, são duas pessoas brincando naquele momento da partida. O Huizinga também enxerga o jogo como um elemento da cultura humana e propõe que o jogo é anterior à cultura. Ou seja, o jogo primeiro, depois a construção da cultura. Mas, infelizmente, o que vemos muitas vezes os professores tendem a separar o trabalho do jogo na realidade escolar. Ele deixa de envolver essa indispensável ferramenta do processo de aprendizagem, delegando apenas poucos momentos dessa riqueza da recreação. E o xadrez é uma ferramenta pedagógica muito rica. É comum perceber uma presença pequena do ensino de xadrez nas aulas de educação física, muito embora ela existe constantemente nas suas aulas. Mas a pergunta é como elas são inseridas. Muitas das vezes a inserção do jogo de xadrez é usado como uma espécie de válvula de escape. Não só o xadrez, né, como todos os tabuleiros. Aquela espécie de que, hoje a nossa aula de educação física, ela vai ser jogos de tabuleiro. E aí o professor coloca os tabuleiros, né, para que os alunos tenham contato, mas ele mesmo não tem uma compreensão do jogo. Está apenas na simples implementação de peça, se declarando assim de falta um conhecimento mais aprofundado. Eu lembro que muitas aulas de educação física eu percebia que o xadrez ou jogos de tabuleiro só era utilizado quando era um tempo chuvoso. Não se podia usar a quadra quando ela era descoberta e a aula era a aula de educação física era na sala de aula e o professor colocava à disposição tabuleiros, mas mesmo ele não compreendendo. Essa situação faz com que o xadrez seja ensinado ou apresentado para o aluno na aula de educação física de uma maneira bem simples, bem simplória. E alguns alunos até se interessam pelo jogo, outros nem tanto. Não é? É possível determinar alguns fatores que denotam uma situação positiva e até negativa como nesse momento de ensino do xadrez. Por exemplo, quando você percebe que na educação física há uma condição paupérrima do ensino do xadrez, você pode analisar que é um incentivo, né, que é um processo que alimenta o aprendizado. O professor tem um incentivo em relação a isso, ou não tem um incentivo, nada se faz, né, sem um bom incentivo. Interesse. O professor tem interesse nessa condição, desperta interesse de algo que ele possa ser útil, possa ser vantajoso. Ele entende que o xadrez consegue desenvolver isso para ele. Oportunidade. Dá essa condição para cada um. O conhecimento e a aprendizagem tem que oportunizar a todos. Todos os professores têm que ter um acesso e todos os alunos têm que ter um acesso realmente ao ensino do xadrez. E o conhecimento. Para que tal condição ocorra para todos os fatores, é preciso inicialmente ter o conhecimento para poder ser transmitido. O professor tem que entender o que é o xadrez, como é que desenvolve esse trabalho de xadrez na aula de educação física. Falando em pedagogização, que é uma palavra que é muito utilizada hoje na educação, a forte presença, né, do consumo no espaço da escola tem sido recorrente em diferentes áreas do conhecimento. O que chama a atenção é a forma como o consumo vem adentrando os muros, interferindo em tudo. E até há um consenso entre pesquisadores de que o consumo constitui ser uma importante ferramenta para a condição humana contemporânea. E atualmente surge também a ideia performática da construção da prática do xadrez, possivelmente como forma de consumo. Isso é bom ou é ruim? Depende muito qual é a visão. É bom na ideia ou na intenção ou na visão de que estará existindo o xadrez na composição escolar. O aluno vai ter acesso a isso. É ruim se perceber de que como isso será desenvolvido. De uma maneira metódica,
livrada através de apostilados, de entendimento técnico, isso não é tão bom. Você acaba cortando a criatividade do aluno, né? Eu costumo dizer que não existe uma receita de bolo para isso, mas é que aqueles que tentam e são criativos sempre saborearão um bom pedaço desse bolo. Eu gosto muito de discutir o caráter didático do ensino do xadrez. Quando se prepara o início do ensino e a aprendizagem do xadrez, primeiramente convém retirar a robustez e as exigências dos princípios básicos. Não adianta você jogar um tabuleiro e as peças para os alunos e jogar diante a ele quais são os movimentos de cada peça. Tem que haver uma construção, né, de uma forma de uma complexidade que ela seja crescente. Porque há uma casca que transita e transpira que o xadrez reside somente nas grandes castas. E quando tem a possibilidade dessa simplificação, nós corremos o risco de não elucidar como merecido. Vamos cair sempre na mesmice do que ocorre no ensino do xadrez. Faço lembrar sempre uma frase que eu ouvi de um antigo professor de educação física, que sempre citava que é o professor que escolhe como será a sua aula. Ela pode ser um bolo de chocolate ou pode ser uma tomada elétrica. Lembrando que nesses dois pontos é certo que a criança, por sua livre escolha, colocará o dedo nos dois. No entanto, só repetirá o feito por dezenas de vezes em apenas uma delas. E você sabe qual? Provavelmente na tomada não será.